Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São José, esposa da Virgem Maria, e Pai nutrício de nosso Senhor. Interessante recordarmos alguns aspectos da vida de São José que nos ajudam a vivenciar melhor esse dia e também para que possamos crescer na devoção a São José. Primeiramente, São José é um homem todo voltado para Deus. O nome José significa Deus acrescenta. Ou seja, Deus acrescentará à vida de São José tantos sonhos, tantos planos. Em tudo São José é capaz de corresponder. Ou seja, ele vai à medida da sua vida correspondendo às graças que Deus vai lhe proporcionando. Aqui tem algo tão importante para nós, e de fato também nós possamos aprender com São José a sonhar os sonhos de Deus, a viver os projetos de Deus, pois à medida que nós nos abrimos à vontade de Deus, o Senhor vai acrescentando à nossa vida um novo horizonte, um novo jeito de ver e de agir. À medida que nós compreendemos que a nossa vida não nos pertence, mas pertence a Deus, aí sim, nós começamos a querer o que Deus quer, como Ele quer e quando Ele quer, porque significa que nós não estamos mais vivendo para nós mesmos, mas vivendo para Deus. Por isso que São José, Deus vai acrescentando graça sobre graça. Primeiramente Maria, sua esposa, a Virgem Santíssima. Depois, o menino Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Os maiores tesouros que se poderia ter nessa terra, José foi o guardião. Ou seja, ele foi o guardião da Sagrada Família de Nazaré. E como guardou bem esta família? Porque de modo especial, ele nos ensinava no seu silêncio que o melhor modo de nós guardarmos a nossa família é estar perto de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos como anda a nossa família, a educação dos filhos, queremos sempre uma escola melhor, levamos para uma outra cidade, para um outro lugar. Nós queremos prover o melhor casa, o melhor carro. Sim, isso é bom, demonstra zelo, cuidado, mas não somente isso. Precisamos nos preocupar com a fé, com o relacionamento com Deus, ou seja, dar Deus aos nossos filhos, à nossa família. Todos nós procuramos segurança, todos nós procuramos de fato algo que nos proteja, e somente em Deus nós encontramos refúgio, encontramos fortaleza. E assim como São José, que guardou tão bem a sua família, pois era um homem de profunda oração,
que também nós possamos guardar nossa família mediante a oração. Que de fato em nossas casas nós tenhamos a prática diária de rezar em família. Sei que muitos rezam, a esposa reza, o esposo reza, os filhos rezam, mas não apenas rezar de modo separado, mas rezar juntos, rezar em família. Momento de comunhão, de intimidade, de diálogo com Deus. Pois à medida que nós conversamos e nos relacionamos com Deus, também à medida com que nós relacionamos a nossa casa. Quando nós esmorecemos na oração, quando nós descuidamos da vida espiritual, de repente também nós vamos descuidando pouco a pouco da vivência comum de uma casa. As conversas se tornam ocasião de brigas e discussões. Aquilo que poderia ser resolvido de modo tão tranquilo se torna uma grande questão, porque não está alimentado pela vida em Deus. Aquilo que é próprio de uma família é querer cuidar, zelar pelo outro, com palavras de afeto, de carinho, atos de serviço, presentes singelos, uma pequena flor que lembra da esposa, a criança que sempre gosta de pegar uma florzinha para a mãe, de dar abraços, afagos. Tudo é possível quando nós também fazemos isso com Jesus nosso Senhor. Demonstramos o afeto para com Jesus. Mas de repente, nós vamos tornando-nos como que endurecidos de coração. E deixamos de lado, porque temos uma vida agitada, uma vida corrida, e muitas vezes rezar se torna quase que uma perca de tempo. Ah, padre, o senhor sabe, eu trabalho tanto, nem tem tempo de ficar rezando. Nossa, eu corro demais. Nossa, é tempo disso, tempo daquilo, não tem jeito. Será mesmo que nós não encontramos ao longo do nosso dia um tempo para Deus? Assim também, se nós não temos tempo para Deus, não teremos tempo para escutar as mesmas lamentações e histórias da esposa que vem dizer sobre uma situação que está há tanto tempo incomodando-a. Nunca teremos tempo também para escutar os filhos. Nunca teremos tempo para acompanhá-lo na tarefa de casa que o professor passou. Ou seja, porque nós vamos tendo como única prioridade fazer aquilo que nos apetece, fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer, focados somente em nós. Por isso, que nós, olhando para São José, possamos nos perguntar no dia de hoje, como tem sido o meu relacionamento com Deus, para que eu possa melhorar na minha casa e na minha família. Porque quanto mais perto de Jesus eu estiver, mais amoroso, com mais atos de amor, de carinho, de atenção para com Jesus, mais eu terei também gestos de amor, de atenção e de cuidado para com os da minha casa. Porque a vida familiar, ela é feita de uma rotina. E é isso que nós aprendemos com São José. Ele guardou a Sagrada Família ao longo de 30 longos anos, vivendo no escondimento de uma pequena vila chamada Nazaré. Não tinha nada de extraordinário naquela casa, naquela vila. Mas era algo comum a todas as famílias, trabalho e oração. E isso tornava grande aquela casa, porque em tudo queria agradar a Deus. Assim também a nossa rotina é cheia de trabalho e também de oração deveria ser, para que o nosso trabalho seja santificado. Porque tudo que nós fazemos para Deus. Aprendemos com São José que de fato nós queremos prover a fé para aqueles que nós tanto amamos. Queremos que todos tenham amizade íntima com Jesus. Aprendemos também com São José a confiar na sua providência, na providência de Deus. Ele sempre foi um homem que escutou Deus. Ele nunca falou algo. Pode observar as Escrituras Sagradas. O anjo apareceu e disse a José: acolha Maria como sua esposa. Ele a acolheu consigo. O anjo aparece em sonho a José e diz: vá com a família para o Egito. Ele acolhe e foi. O anjo diz: regresse para Nazaré, sua terra. E ele regressa. Em tudo ele obedeceu ao Senhor.
jamais questionou, murmurou ou reclamou. Que nós também possamos estar atentos àquilo que Deus nos pede. A Escritura diz que José é um homem justo. O que quer dizer justo na Bíblia? Santo, temente a Deus, que quer em tudo ser fiel ao Senhor. Que nós também sejamos justos, pois à medida que nós nos aproximamos do Senhor e fazemos a sua santa vontade, a santidade vai crescendo em nós. Isso é importante para nós. Deus nos dá uma missão. E cada um aqui recebeu a missão de ser pai, de ser mãe. Outros que na juventude estão descobrindo a vocação, se vão ao seminário, se vão ao convento. Mas cada um recebeu de Deus uma missão. E tenhamos a certeza, olhando para São José, se Deus nos dá uma missão, também dá a graça de cumprir aquela missão. É a graça proporcionada para cada missão. Por isso, nunca se desespere, não se desanime, pensando eu não consigo suportar o peso que Deus coloca sobre as minhas costas. Eu não consigo levar adiante a cruz que o Senhor pediu que eu carregasse. Jamais tenha tais pensamentos, porque hora ou outra nós podemos pensar que não somos capazes de suportar o peso da vida. Mas olhando para São José, nós temos a certeza que Deus nos dá as graças suficientes para nós vivermos bem a nossa missão. Por isso é contar sempre com a providência de Deus, que nos dá tudo no tempo certo e na hora oportuna. Que nós possamos também pedir ao Senhor a graça de olhar para São José, além de viver os sonhos de Deus, de confiar na providência, de querer viver a santidade, que nós possamos também amar a nossa casa, a nossa família, a nossa rotina, que nós possamos entender que ali é o lugar que Deus me chama para ser santo. É vivendo bem esta realidade de esposa, de esposo, de filho, que eu alcançarei a santidade. Não tem lugar mais perfeito para você ser santo do que estando aqui, nesta cidade, nesta paróquia, com estas pessoas. Porque muitas vezes nós podemos imaginar que em outro tempo seria mais fácil, que em outro lugar seria melhor. E começamos a desmerecer as graças que Deus destina a cada um de nós. São José jamais fez isso, mas ele acolheu sempre, todas as ocasiões, como um caminho de santificação. E a descrição de São José, homem do silêncio, que nós possamos também aprender dele a silenciar o nosso coração. Quantas vezes nós somos agitados interiormente? Quando vamos rezar, parece que tem um turbilhão de voz dentro de nós. Parece que queremos pedir tanta coisa, não sabemos nem mesmo o que pedir, nem como pedir. Quantas vezes em nossas orações nós queremos mudar a vontade de Deus, que Deus se curve à nossa vontade, ao nosso querer. Olha quanta arrogância, quanta soberba nós temos diante de Deus, de querer que Ele mude a sua vontade. A oração existe para que a nossa vontade seja mudada, para que ela se conforme à vontade de Deus. São José sempre quis fazer a vontade de Deus. Em nada ele pediu para que mudasse o desenho de Deus sobre a sua vida. Que também nós possamos acolher aquilo que Deus nos pede. Que as nossas orações de fé sejam para converter e mudar o nosso coração. E uma piedade discreta significa que tudo aquilo que nós fizermos, em palavras ou obras, nada será alardeado, porque Deus nos dará a justa recompensa. Nesse tempo quaresmal, que nós possamos perceber isso, que o nosso jejum, o nosso propósito quaresmal, a nossa penitência, é ocasião para fazer calar em nós o desejo de ser visto, de ser notado, de ser estimado, de querer falar quanto estamos sacrificando nesta quaresma. Com São José nós aprendamos a fazer silêncio também sobre a penitência que realizamos. Não é para ser postada, para ser comentada, porque sempre o diabo nos atenta para fazermos passar como os mais piedosos, os mais orantes. Não é isso que o Senhor quer de nós. Não vivamos de pose, mas vivamos a vida real, uma vida com Deus. O escondimento de Nazaré
nós aprendemos a amar a discrição também em nossa casa. Jamais ficar gritando e alardeando seus problemas. Recorramos a quem tem poder, a Jesus, a José e a Maria. É com eles que nós falamos sobre nossas questões, nossos problemas. Não é sair de esquina em esquina contando as dores e dificuldades da sua casa. A discrição também no sofrimento. Uma boa direção espiritual, uma boa confissão. É ali que nós encontramos luzes para nós discernirmos o que é da vontade de Deus, o que não é. Mas infelizmente, quando estamos contrariados ou irritados com alguma coisa, nós queremos que todos participem daqueles nossos sentimentos. Nós queremos que todos sintam a raiva que estamos sentindo. A raiva, o ódio, qualquer outro sentimento. Por isso aprendamos também a discrição em relação a isso. Para que a sua família não seja exposta aos ataques de Satanás. Concluo dizendo que São José é conhecido como o terror dos demônios, porque ele afugenta os demônios, afugenta as tentações e nos faz perseverar no bom caminho. Pois nós bem sabemos que em nossos tempos, quem mais sofre ataques é a família. Querer ser uma família normal, que ama a Deus, que reza, que trabalha, que é honesto, se tornou algo heróico. Porque tantas são as situações em que o diabo quer nos tentar, a negócios ilícitos, a infidelidades, a coisas obscenas, a palavras e músicas licenciosas. Ser uma família segundo o coração de Deus se torna o maior desafio dos nossos tempos. Mas é aí que está a grandeza de nós cristãos católicos, de entender que assim como José, Maria, eles viveram tão bem em Nazaré cuidando de Jesus, também nós, vivendo a simplicidade e a rotina da nossa casa, da nossa família, tendo Deus à frente, é o modo também que nós teremos um sinal para os nossos tempos. Não há nada mais extraordinário neste mundo que uma família que vive a fé, que vive confiando sempre em Deus, que vive os sonhos de Deus, que vive sempre atenta às inspirações do Divino Espírito Santo. É isso que nós buscamos neste dia. Colocar a nossa família sob a proteção de São José. Colocar os nossos filhos para onde quer que eles estejam sempre sob o cuidado e o amparo de São José. Porque nós bem sabemos que na ordem da veneração dos santos, São José ocupa um primeiríssimo lugar. Por isso o culto a São José é protodolia, porque ele tem a primazia, porque ele é o patrono universal da Santa Igreja, protetor das famílias. E a Santíssima Virgem Maria, hiperdulia. Nós a veneramos porque em tudo ela viveu para agradar a Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos ter de fato essa intimidade, esse carinho com São José. E finalizo dizendo, em Fátima, Nossa Senhora apareceu e disse aos pastorinhos que chegaria em nossos tempos São José, que seria venerado, conhecido e honrado em todos os lugares. E hoje nós temos a graça de acolher a consagração de tantos irmãos nossos e querem viver as virtudes de São José. Vocês que hoje se consagram, que vocês decidem viver radicalmente uma vida entregue a Deus. Que vocês possam ser um sinal de Deus no trabalho, na casa de vocês, na família de vocês. Que também toda a nossa paróquia possa ter uma grande devoção a São José. Pois ele precisa estar sempre em nossas casas. Que nós tenhamos ao menos uma imagem ou uma estampa de São José em nossa casa, para recordar que ele é o chefe da nossa casa. Ele que cuidou tão bem de Maria e José, ele também quer cuidar de nós. Sejamos humildes de aceitar os cuidados de São José. Sejamos nós de corações abertos para ouvir sempre a voz do anjo que nos diz, faça isto ou aquilo, e possamos obedecer, assim como São José. Que nós possamos pedir a cada consagrado, e aqueles que também renovam a sua consagração, que de fato seja um sinal de Deus em nossa cidade. Onde quer que vocês estiverem, onde quer que forem, que falem de São José. Que possam divulgar e propagar a sua devoção. São José Maria Escrivá dizia sempre a seus filhos espirituais, ide a José, recorrei
a São José. É isso que digo a cada um de nós aqui nessa Santa Missa, que possamos também nós recorrer a São José, porque nunca se ouviu dizer que aqueles que recorressem à sua intercessão fosse por ele desamparado, e que nós possamos sair sempre de mãos cheias de graças pela intercessão de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.